Boa noite, boa tarde, bom dia para todas as pessoas que estão vendo, que verão este vídeo. Estou muitas semanas atrasado, mas em minha defesa, estou algumas semanas muitas atrasado, né, que eu falei que eu ia voltar. Mas em minha defesa é porque muitas coisas aconteceram aí nas últimas semanas. E tô falando sério. Teve um monte de evento aí que me chamaram pra ir. E teve prova, a avaliação da minha corda, que eu vou trocar de corda esse ano. E aí, então, inclusive já vou deixando avisado que dia 23 de maio eu não vou fazer a live. Eu provavelmente vou esquecer daqui até lá. Então, se você tá vendo esse vídeo, já sabe que eu vou faltar esse dia também. Mas, enfim, aconteceu de tudo assim que vocês imaginarem. Até doença teve. Mas estou aqui. Finalmente vou conseguir falar sobre o que eu quero, né? Se o Facebook deixar, porque ele já me avisou aqui que a conexão tá lenta. Então, enfim, é aquilo. Mas, tirando isso, a gente pode começar aqui pela live de hoje, né? Então, live passada foi sobre nem lembro mais, calma. Foi sobre o baile da Ilha Fiscal, lembrei, o baile da Ilha Fiscal. E agora tá na hora de enterrar a monarquia do Brasil e iniciar a república, né? E vocês sabem que esse evento foi muito importante para a história do Brasil, coisa e tal, isso é óbvio, né? Todo mundo tem noção disso. Mas quando eu penso na proclamação da República do Brasil e penso tudo que veio antes, e aí então a gente vai começar pelo final, né? Ao invés de começar pelo começo, porque é aquilo, né? O Sankofa, a gente olha pro passado para entender o futuro, né? Para saber como imagina o futuro. Então vamos partir do ponto onde a gente está hoje para ver como é que é no passado. Jesus quando andou no mundo, não faltou ocasião para ensinar outro caminho vindo do seu coração, do amor e da justiça, liberdade, fé e pão. Esse povo caminhava, esse povo caminhava, dia, noite, noite e dia. Num momento acreditava, no outro já não cria. E então se entregava ao poder que procurava matar o filho de Maria. E então se entregava ao poder que procurava matar o filho de Maria. Democracia não existe. Democracia não existe pra quem é tubarão. Liberdade muito menos pra quem vive de tostão. O amor já se perdeu, pois o homem já morreu pras coisas do coração. Esse Deus é muito forte. Esse Deus é muito forte.
pois ele venceu a morte pra nos dar essa lição, camarada. E viva meu Deus, viva meu Deus, camarada. Viva meu mestre, viva meu mestre, camarada. Quem me ensinou, quem me ensinou, camarada. E os ancestrais, os ancestrais, camarada. E volta do mundo, volta do mundo, camarada. E que o mundo deu, o mundo deu, camarada. E que o mundo dá, o mundo dá, camarada. Então, gente, né? Partindo aí do presente pro passado, calma, deixa eu pôr aqui. Ficou. Partindo do presente para o passado, vamos lá falar da proclamação da República do Brasil. E a proclamação, a gente já falou da proclamação da República de um monte de lugares diferentes. E a proclamação da República do Brasil, ela é muito especial. Eu não conheço nenhum outro lugar que tenha tido a proclamação da República como foi a do nosso país. E a proclamação da República do nosso país diz muita coisa sobre ele. A gente vê que a gente mudou assim muito mesmo, né? Então vamos lá, para começar, todo mundo sabe, né? Ou pelo menos devia saber, né? Ou pelo menos assim se espera, dado o nosso sistema educacional, que a proclamação da República foi no dia 15 de novembro de 1889, não é? E o que acontece? E também se espera em geral que se saiba que foi proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. E isso é o que praticamente todo mundo sabe. Agora, uma coisa que as pessoas muitas vezes esquecem de contar é que o Deodoro da Fonseca era amigo do Dom Pedro II, era ser amigo do peito, era amigo, um grande amigo, né? Então, mas se vocês acham que então a história já começou estranha, né? Com essa amizade muito pegada, né? Fica pior, porque o Deodoro da Fonseca, eu acho que eu já disse isso inclusive, ele era totalmente contra a República. Ele falou: a República do Brasil é coisa impossível, será uma desgraça se o Brasil virar República. Não sei se ele estava errado, se ele estava certo. O que eu sei é que até o dia 15 de novembro, o Deodoro da Fonseca era monarquista. Então, assim, foi uma coisa que literalmente aconteceu em um dia, foi essa mudança radical. Mas o que acontece? Né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, apesar de tudo, o Partido Republicano, ele tem aí uma luta histórica no Brasil, né? Muitas revoltas que tentaram instaurar repúblicas, né? Desde o século XVIII, com a grandiosa ação dos Inconfidentes, né? Os Inconfidentes baianos, não aqueles lá do Sudeste, não. Esses aí eu não tô nem aí pra eles. O que me importa são os Inconfidentes baianos, da Conjuração Baiana, com a revolta dos Búzios, sobre a qual eu já falei aqui, né? Desde o século XIX. E aí, o que acontece? Mas apesar disso, apesar de ter todo esse movimento, a República, ela não tinha apelo popular nenhum, né? Praticamente zero apelo dela. Tanto é que o Partido Republicano, nas eleições de 1889 do Império, elegeu somente 2 deputados. Tudo bem, fato é,
que as eleições do Império eram uma falcatrua gigantesca. Muito diferente do que ia ser as eleições da República. Diferente demais, né? Assim, porque na época o voto era feito na urna eletrônica, né? Não era voto de papel. Aí era muito fácil de fraudar a urna eletrônica. Então, como não era voto de papel, era na urna, aí o povo só conseguiu eleger 2 deputados, certamente numa eleição fraudulenta aí, se você perguntasse para os republicanos. E tudo bem, tinha muita falcatrua mesmo, os capoeiras estavam todos metidos nisso aí, porque esse era o acordo, né? A gente podia praticar capoeira e a polícia deixava de nos encher o saco, né? Mas, e a gente também ia lá bater nos republicanos, porque, enfim, né, o problema dos republicanos se eles não estão conseguindo juntar gente suficiente para valer a pena para nós. Mas, o outro é que os republicanos não iam ganhar nunca no Brasil, pelo menos não no século XIX, talvez nem no século XX, quem sabe no século XXI, né? Então, o que eles fizeram? Eles decidiram que iam manipular as coisas. Então a história da proclamação da República começa com uma fake news. Só podia ser do Brasil uma coisa dessa. Então, lá na tarde do dia 14 de novembro, o Major Frederico Solon de Sampaio Ribeiro saiu percorrendo a Rua do Ouvidor, espalhando boato de que o governo imperial tinha mandado uma prisão pro Deodoro da Fonseca e pro Benjamin Constant, né? Ele saiu dizendo isso daí, esperando que ia ter um golpe, que ia dar certo, que eles iam dar um golpe. E esse Frederico Solon, né, era veterano da Guerra do Paraguai, tinha lá sido agraciado com uma espada de ouro pelo Dom Pedro II, nada como a confiança entre camaradas, e não estava trajado como militar, estava trajado de civil, e aí saiu dizendo isso, todo mundo acreditou, e o Deodoro, que na época estava acamado em casa, né, ele estava assim morrendo lá com a doença dele, com a falta de ar e tudo, ficou sabendo e falou, pois agora eu vou dar um jeito nisso aqui. Aí ele pegou, mobilizou todos os militares que pôde no Rio de Janeiro, saiu da casa dele por volta assim, das 3 da manhã, foi lá pro campo da Aclamação, que é a atual Praça da República, e aí eles ficaram lá dentro do quartel-general da Escola Militar da Praia Vermelha, junto com os rebeldes. Tem aí a leitura do Manifesto Republicano, o ministro, mas isso aí tanto faz, o Deodoro não tava nem aí pra isso. Dizia até que quando alguém gritou Viva a República, ele pegou e deu um tabefe nele e falou, não vamos endoidar não, isso aqui é só pra gente resolver aqui um probleminha nos ministérios. Aí o Visconde de Ouro Preto fica sabendo da revolta, vai até lá, no quartel-general, e o Deodoro prende o ministro e fala, agora você não vai ser mais ministro de nada não, o imperador que arranjou outro ministro. E pronto, o problema é resolvido, ele voltou lá pra caminha dele, ficou lá morrendo, ai meu Deus, o que eu vou fazer, né? E aí o povo e os republicanos falando, não, proclama a república, ele falando que não ia proclamar coisa nenhuma, que era pra deixar ele saco cheio, deixar ele em paz, né? Tava que nem o Vilela, né? Como é que era? Cercarão-lhe a casa, ficarão de prontidão. Vilela abriu a porta por ordem do capitão. Vocês tudo vão-se embora, não venham me aborrecer. Responda-me, soldado, veio matar ou morrer, né? Então assim, aí o Deodoro lá tava morrendo na cama dele, tudo bem, tudo certo. E chega o ministro, ai, como é que era o nome do cara? Esqueci. Vou ter que caçar aqui porque tá uma bagunça essas anotações. Mas vamos lá, já vou achar. Pronto. Aqui o Benjamin Constant, pronto. O Benjamin Constant, ele pegou, foi visitar o Deodoro e
disse para ele o que o Dom Pedro tinha feito. Ele tinha pegado e tinha posto o Gaspar Silveira Martins como novo presidente do Conselho de Ministros. E esse Gaspar Martins e o Deodoro se odiavam, porque eles tinham disputado o amor da mesma mulher quando eram mais jovens, que era a Baronesa do Triunfo. Então os dois se odiavam assim de morte, né? E aí, quando ele ouviu aquilo, ele ficou pé da vida com o imperador e falou: então vou proclamar a república. Como ele pode fazer isso comigo? Eu era amigo dele e ele me traiu desse jeito. E aí ele pegou e proclamou a república, né? E aí essa proclamação então ocorre ao meio-dia. O José do Patrocínio tá lá e dá o anúncio na Câmara Municipal. Enfim, a bandeira imperial é substituída pela bandeira republicana, que era uma piada, essa bandeira republicana provisória. Eu já vou falar dela, mas o que acontece? E aí, eles montam um governo provisório, isso entre meio-dia e 5 da tarde, né? Que era o Deodoro como presidente, o Benjamin Constant como ministro da Guerra e o Rui Barbosa da Fazenda. E às 3 horas o Deodoro mandou uma carta falando que agora tinha acabado a monarquia. E que as câmaras municipais aderiram rapidamente, porque enfim, os agricultores estavam tudo irritados com o Dom Pedro. Como assim aboliu a escravidão? A gente queria que a escravidão continuasse, por que você aboliu? Né? A imprensa republicana saiu exaltando o feito, e a população mesmo estava acontecendo tudo isso, e república, que é a coisa do povo, para a gente ter a democracia, que é o poder do povo. O povo nem sabia o que estava acontecendo quando vieram as tropas e acharam que era só coisa normal, um desfile aí de rotina, sei lá. Não à toa que tem a expressão de que o povo assistiu bestializado, né? Porque é isso mesmo, o povo estava vendo aquilo tudo feito besta, né? E às 5 horas o Dom Pedro II ele recebe a notícia de que todo mundo tinha aceitado, e ele falou: tá bom, então vou embora mesmo, né? Aí a família real ela fica sob vigia no palácio, e no dia seguinte, durante a madrugada, porque os republicanos tinham tanta certeza de que o povo estava junto com eles, que eles tiveram medo de que o povo não aceitasse. E aí então, no meio da madrugada, eles mandam a família real tudo embora. E aí oferecem para o Dom Pedro II uma pensão vitalícia. Mas ele disse não, ele falou: se eu não sou bom o suficiente para estar no Brasil, por que o Brasil vai ficar me dando uma pensão? Ai, como sinto falta de gente como Dom Pedro II nesse país, né? Imagina só, gente. O cara tinha que ser muito doido para recusar uma pensão vitalícia. Que bom que hoje em dia nós temos aqui no Brasil governantes muito mais decentes, militares muito mais decentes, filhas de militares muito mais decentes, que não recusariam uma pensão vitalícia se fossem caçados, né? Ou então se por qualquer motivo aí aleatoriamente desse, né? Então assim, o Dom Pedro II, você vê que ele não servia mesmo para ser governante do país. Muito melhor o Deodoro da Fonseca, como fica claro para quem conhece o primeiro governo maravilhoso dele, que assim, dizem que certo presidente que teve recentemente foi o pior presidente do Brasil, mas cara, Deodoro da Fonseca sem dúvidas foi o começou com força nessa categoria. Mas enfim, gente, o Dom Pedro II, né, dizem que ele levou lá um pote com terra do Brasil, né, porque ele não ia mais poder voltar, e, enfim, morreu a vida no exílio, coisa e tal. Mas o que eu acho melhor de tudo é que tudo isso, toda essa confusão, toda essa lambança foi baseada não apenas em a história ela não apenas começa com uma fake news de uma prisão que não ia acontecer. Ela tem 2 fake news, porque o Dom Pedro II ele nunca, jamais pôs Gaspar Silveira para ser presidente dos ministros, ser o primeiro-ministro. Isso foi mentira. Então, gente, sempre que a gente olhar assim para a história do Brasil e ver
um presidente que é eleito dizendo mais fake news, com o povo nos grupos de WhatsApp compartilhando cada vez mais fake news, né? Rezando para pneu, olhando assim, tentando chamar os ETs para ajudar com o celular na testa e só espalhando fake news e dizendo que os comunistas, que a Globo é comunista e que por isso não é para assistir a Globo porque ela está manipulando todas as notícias, porque ela é comunista, de esquerda, quando disserem que o nazismo é de esquerda, quando disserem todos esses milhares de absurdos, né? E você pensar, como foi que chegamos a esse ponto? Se lembre da história da proclamação da República do Brasil. Nós não chegamos nesse ponto, a gente só nunca saiu desse ponto que é mais desesperador, mas eu pelo menos prefiro achar graça, porque tá difícil desse jeito. Agora, quanto à bandeira do Brasil, eu acho a história da bandeira do Brasil uma coisa maravilhosa, né? Nem todo mundo conhece essa história, mas vou trazer aqui só porque sim. Eu só tenho que achar qual que era a música, porque eu lembrei agora dessa história e não tem como eu deixar passar. Mas enquanto eu procuro aqui o diabo da música, oxe, cadê? Ô miséria, o computador não tá me ajudando. Mas vamos lá, enquanto eu tô aqui procurando a música, a bandeira do Brasil ela tem várias interpretações diferentes, né? Dependendo de onde é que você ouviu. Mas basicamente o que a gente aprende na escola é que o verde são as nossas matas, o amarelo é o nosso ouro, né? E a gente aprende isso daí, o céu, o belo céu que a gente tem lá, azul, com um monte de estrelinhas e aquela faixa, ordem, progresso, né? É uma coisa muito bonitinha, coisa e tal. Mas eu, pelo menos, se é para enfeitar a história, eu prefiro... Cadê a música? Tá aqui a música, né? O atabaque não tá aqui não, mas vamos pegar aqui, né? Botar num São Bento Grande botar num samba de roda que combina mais. Salve a bandeira brasileira, salve a bandeira brasileira, são 4 cores pra dividir. Verde, amarelo, azul e branco são as cores do meu Brasil. O verde é a esperança, o amarelo o desespero, o azul traz a liberdade dos caboclos brasileiros. O verde é a esperança, o amarelo é o desespero, o azul traz a liberdade dos caboclos brasileiros. Né? Eu acho essa versão muito melhor, né? O verde é a esperança, o amarelo é o desespero e o azul é a liberdade. E combina até mais, se vocês querem saber. Porque sabe o que são as cores da bandeira do Brasil, na verdade? Verde é a Casa de Bragança, amarelo é a Casa de Habsburgo e o azul, né, é do céu mesmo, isso é verdade, as estrelas representando os estados, isso é verdade, aquela faixa ordem e progresso também é verdade, mas eu acho que essa faixa é maravilhosa porque ela é o lema do positivismo, né? Amor por princípio, ordem por meio e progresso por fim. Né? Amor, ordem, progresso, só que deixa o amor pra lá, que essa coisa de amor não combina, não quem fez foram os militares estavam só aqui, ó, na ordem e progresso, pra eles estava de bom tamanho, o amor ficou de fora, o que diz muita coisa do que veio depois e também diz muita coisa sobre os nossos militares, né? Mas... sabe o que era a proposta inicial? A proposta inicial que essa bandeira do Brasil era linda. Nem sei por que foi que abandonaram,
né? Era faixas. Acho 13 faixas, verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, e bem aqui um quadrado azul com as estrelas dos estados. Agora, curiosidade, o que você conhece que tem 13 faixas com um quadrado com azul com estrelas? Muito bem. É isso aí, a bandeira dos Estados Unidos da América, essa que foi a primeira bandeira do Brasil. Ai, que dor no coração, né? E sabe qual que foi o nome dado pro Brasil? Não foi República do Brasil, o Império do Brasil passou a ser a República dos Estados Unidos do Brasil. Ai, que dor! Nós já fomos a República dos Estados Unidos do Brasil, isso dói aqui na alma, né? Mas que bom que a gente superou essa fase. E nada como ser vira-lata. Então, né? Mas curiosamente, isso é pouca gente mesmo que sabe. Essa história do azul, antes de ser azul, era preto. Sabe por quê? Porque o preto é a cor do nosso povo. O preto é quem sustentou o Brasil, toda a sua história. O preto era uma homenagem aos negros que fizeram esse país ser o que é, né? E aí, então, para encerrar aqui, e que, claro, não preciso dizer que foi recusado, todo mundo já sabe, a nossa bandeira não tem preto, né? E nem preciso explicar o porquê. Mas, já que vamos encerrar aqui, vamos encerrar direito com uma ladainha. Vamos ver se eu lembro aqui. Fugiu da memória, ô diacho. Lembrei. Viva Zumbi! O guerreiro de Palmares transformou sua vida em sangue em busca da liberdade. Viva Zumbi! O guerreiro de Palmares transformou sua vida em sangue em busca da liberdade. Liberdade já raiou, igualdade ainda não. O negro é braço forte, é o orgulho da nação. Tomou banho até de sangue, construindo essa nação. Carregou pedra na cuca, apanhou sem ser ladrão. O feitor não perdoava, com chicote em sua mão. A cara de Barrabás, a natureza de um cão. A mãe negra inocente chorava sem solução. Recorria a sinhazinha, recebia um empurrão. Sai daqui, negra caduca, vai-te embora pro porão. Se o senhor soubesse, mestre, o valor que o negro tem, pintava a pele toda, se chama negro também, camarada. E eu, povo negro, e eu, povo negro, camarada. E viva Zumbi, e viva Zumbi, camarada. E todos guerreiros, e todos guerreiros, camarada. Então, gente, por hoje é só. Próxima semana eu juro que, se não acontecer nada, eu vou fazer a live. Vamos falar de onde é que qual foi o lugar da capoeira, né, após essa proclamação da República, porque afinal de contas as capoeiras eles
passaram o ano inteiro batendo nos republicanos e é aquilo, tudo que vem volta pro bem ou pro mal. E aí a gente fala sobre isso aí, né? Então próxima semana a gente continua. Por hoje é só. Esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube Papo com Grilo dentro de uns 15 minutos. Agradeço a todo mundo que ir lá curtir, compartilhar, comentar e dar visualização pro meu canal. Agradeço também se quem não é inscrito se inscrever. E ficamos por aqui. Conclui. Ele não quer concluir, diacho. Oxente. Concluir. Não quer.